Pensa nessa situação. Um belo dia tava eu lá, de boa, trabalhando, fazendo meus pedidos, quando de repente chega uma mensagem no celular da empresa e eu fui olhar. A cliente tava falando assim: Oi, Isis, tudo bem? Meu pedido já tá pronto? passou minha vida na minha mente porque eu tinha acabado de lembrar que eu tinha esquecido o pedido daquela moça que era pra ser entregue naquele dia. Gente, é uma situação que eu não desejo que ninguém passe por isso. Vou te contar aqui nesse vídeo como eu comecei a fazer pra organizar melhor os pedidos e eu espero te ajudar pra isso não acontecer com você. Mas antes, se você não me conhece, eu acho importante eu me apresentar pra você saber quem tá aqui querendo te falar alguma coisa. Eu me chamo Isis Lemos, trabalho com vendas pelo Instagram desde 2015, então já tem mais de 6 anos que eu tô trabalhando com vendas online. Eu comecei uma loja com a minha mãe em 2016 de acessórios pet, passei 4 anos trabalhando com ela até que eu resolvi montar meu próprio negócio. Então se vendas, marketing, empreendedorismo são assuntos que te interessam, aproveita para se inscrever aqui nesse canal do YouTube e também para me seguir lá no meu Instagram, onde eu posto conteúdos todos os dias, beleza? Quando a gente trabalha por encomenda ou com produção, é muito importante a gente conseguir se organizar bem. Quando você não se organiza, alguns problemas podem acontecer, principalmente no início. Depois de alguns anos trabalhando, a gente vai pegando jeito, mas para quem tá começando é um pouquinho mais difícil saber como se organizar. Então, alguns problemas que não se organizar podem acarretar na sua loja, na sua empresa, são o seguinte: você pode acabar esquecendo de algum pedido, e principalmente quando começa a ter um volume de vendas um pouco maior, você pode não conseguir entregar no prazo. Então, às vezes você não verificou se tinha os materiais para produzir aquele pedido ali e na hora você acaba vendo que não tinha e depois você não consegue com o fornecedor. Você pode acabar tendo que trabalhar também além do horário que você esperava para conseguir entregar pedido no prazo certo para o cliente. E os mais graves que eu considero são você perder o cliente ou até perder sua credibilidade, porque é muito chato. Imagina a situação para o cliente receber a notícia de que você esqueceu do pedido dele. Então vamos lá, para você conseguir se organizar, você vai precisar de algumas coisinhas. A primeira delas é saber quanto tempo você precisa para produzir aquele produto ou aquela encomenda. Você precisa saber mais ou menos quantos dias ou quantas horas, ou enfim, o tempo que você leva para fazer aquele pedido ali do cliente. A segunda coisa que você precisa saber é o que você precisa para produzir, para fazer aquela encomenda daquele cliente. Quais materiais você vai utilizar, se você tem todos eles ou se você vai ter que sair para comprar. Às vezes são materiais que você utiliza que você não consegue comprar de novo. Já aconteceu algumas vezes na loja com a minha mãe, da gente vender alguma coisa para um cliente e depois aquele tecido do produto não tinha mais e o fornecedor também não tinha mais para vender. A gente teve que mandar mensagem para falar que, olha, não tinha aquele tecido mais, a gente se confundiu, você quer escolher outro ou você quer o reembolso do valor. Então acaba ficando um pouquinho chato, então é sempre bom você conferir se você tem o material necessário para fazer aquela encomenda ou se você consegue comprar no seu fornecedor mais daquele material, se é fácil achar, se não é algo muito limitado, muito exclusivo, se você consegue achar com mais facilidade para comprar se você precisar, que aí sim você vai aceitar a encomenda tendo certeza que você consegue fazer aquele pedido. A terceira coisa que você também precisa saber é quantos produtos ou quantos pedidos você consegue atender num determinado período de tempo. Então é muito importante isso para você organizar a sua agenda. Eu vou explicar direitinho como que eu fazia para organizar, mas esses pontos são importantes você saber logo no início, tá bom? Então, quantos produtos você consegue produzir por dia, por semana, por mês, enfim. Eu levo 4 horas para produzir cada produto, então se eu trabalho 8 horas por dia, eu consigo produzir 2 por dia, sabe? É mais ou menos isso que você precisa saber para você conseguir se organizar, porque às vezes um cliente ele pede mais de um produto de uma vez. Você precisa saber isso também. E a quarta coisa que você vai precisar é uma agenda, um calendário ou um planner para você conseguir visualizar aquilo realmente, não só no computador, ou pode ser no computador, se você for muito organizado e conseguir, tudo bem. Eu fazia isso escrito mesmo num papel, ou teve uma época também que a gente tinha tipo um quadro branco com um calendário pra gente falar qual dia que tinha que entregar pra cada cliente, enfim. Então é muito importante você ter uma agenda, um planner ou um calendário pra você conseguir anotar as datas de entrega dos pedidos pra visualizar se tá chegando, qual que tem que entregar hoje, qual que tem que entregar amanhã, quais tem que produzir primeiro, enfim, tá bom? Então isso vai ser muito importante você ter também. E por último, a quinta coisa que você pode ter, não vou falar precisa, porque pode ser que pra você não funcione tão bem, mas pra mim funcionava super, que era o pedido impresso do cliente. Às vezes você tá começando agora e consegue fazer isso à mão, às vezes você não tem site, mas enfim, eu usava muito o site e eu imprimia todos os pedidos
pedidos para deixar o papelzinho daquele pedido com todos os produtos, com os dados do cliente. Se eu precisasse mandar uma mensagem para ele no WhatsApp, eu tinha ali. Os dados para envio tinha tudo ali também. Então eu tinha o pedido separadinho e eu vou falar para vocês por que era importante para mim ter esse pedido impresso e como que isso me ajudava. Então vamos lá, vou contar para vocês como que eu fazia para organizar os meus pedidos assim que eu recebia. Então a primeira coisa que acontecia era o cliente fazer o pedido. Então a gente tinha ali o pedido do cliente e assim que ele pagasse a gente colocava na fila da produção. Eu chamo de fila da produção porque é uma fila mesmo, você vai produzir por uma ordem, né? Então, por exemplo, uma pessoa de manhã fez uma encomenda e à tarde uma outra pessoa fez outra encomenda. Não necessariamente o que fez de manhã ia entrar na fila de produção primeiro do que o que fez à tarde. Por quê? Porque às vezes o que fez à tarde pagou antes do que o que fez de manhã. Então o cliente pagou, vai para a fila da produção. Aí o próximo cliente pagou, vai para a fila da produção depois daquele que pagou primeiro. Então a ordem era por pagamento. Às vezes um cliente fazia pedido e queria pagar por boleto e ele ia pagar só na semana que vem ou ele ia esperar sei lá quando para pagar. A gente não ia fazer o pedido dele antes de uma pessoa que já pagou, certo? Basicamente tinha duas formas do cliente fazer o pedido, que era ou direto pelo nosso site ou conversando comigo pelo WhatsApp ou pelo Instagram. Então, quando o cliente fazia o pedido pelo site e pagava, eu já imprimia e deixava aquele pedido ali guardadinho. Se o cliente fizesse o pedido pelo Instagram ou pelo WhatsApp direto comigo, o que eu fazia? Eu ia lá no site do mesmo jeito e eu fazia o pedido manualmente no site para ele. Por quê? Primeiramente, para ter ele impresso, porque isso era importante para eu conseguir organizar os meus pedidos. Segundo, para ter o registro daquela venda lá no site, para eu conseguir acompanhar as vendas do mês. E terceiro, porque pelo site o cliente recebia atualizações. Então, se o cliente fez o pedido, ele recebe um e-mail confirmando o pedido. Se o pagamento foi efetuado, ele recebia uma confirmação, olha, pagamento confirmado. Se a gente está enviando o produto, ele recebia uma confirmação no e-mail também. Então isso também deixava mais profissional, passava até mais valor assim pro cliente, sabe? Ele sentia que era uma loja confiável, uma loja organizada, profissional mesmo que estava atendendo ele. Inclusive, caso você tenha um site na Nuvem Shop, você consegue fazer esse pedido manualmente por lá. Vou explicar pra vocês como que faz o pedido, é bem facinho, não tem segredo, tá? É super simples. Pra você fazer um pedido manual, você vem aqui do lado em vendas, depois você pode vir em pedidos manuais ou direto aqui em adicionar pedido manual aqui no cantinho. Aí aqui você vai colocar os produtos que o cliente pediu pra você no WhatsApp ou no Instagram. Então vou botar alguns aqui só de exemplo pra gente ver, tá bom? E aí, se tivesse algum desconto, valor de frete, alguma coisa assim, você poderia colocar também os dados do cliente, né, que ele te passou. O estado do pedido, então se ele ainda não pagou, se você tá guardando o pagamento, se o pedido já tá pago. Você pode também cadastrar informações de entrega, caso você tenha que fazer entrega ou enviar. Então você pode colocar esses dados aqui que você pegou com o seu cliente. E se tiver algum canal de venda, pode botar, por exemplo, aqui, ó, Instagram. Vendi pelo Instagram e aí você vem aqui em cadastrar. Feito isso, vai aparecer o pedido aqui que você fez, então você pode marcar o pagamento como recebido e agora eu já consigo, ó, imprimir etiqueta. Então eu clico aqui em cima em imprimir etiqueta e aí depois você vem aqui em imprimir etiqueta e é esse papelzinho que a gente vai usar na hora de fazer o controle dos pedidos durante a semana ou durante o processo de produção dele. Se você não tem um site ainda, uma loja virtual, e você tá pretendendo testar alguma plataforma, eu vou deixar o link aqui da Nuvem Shop para você se cadastrar e poder testar por 30 dias, e nesse período você já pode começar a vender. E lembrando também que se cadastrando pelo meu link, você ganha 25% de desconto no seu primeiro pagamento. E eu gosto bastante dessa opção de colocar o pedido manualmente, é uma opção bem legal para você conseguir visualizar, até para quem é MEI que precisa fazer aquela declaração anual, você consegue visualizar isso pelo painel da própria Nuvem Shop, as vendas de todos os meses, e aí fica muito mais simples do que ter que ficar olhando, por exemplo, pedido por pedido e somando, ou vendo tabela no Excel. Então fica tudo registrado no seu site, você consegue visualizar de uma forma super rápida, então eu gosto bastante dessa opção. Se você não tiver um site também, você não quer ter nesse momento, ou você não pretende ter por enquanto, ou seu produto, enfim, você acha que não serve, tudo bem, você pode fazer também o seu pedido à mão, ou pelo computador, no Excel, em algum outro lugar e imprimir. Vai servir também para te ajudar nesse controle. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas vai servir também. Aí, beleza, o pedido estava registrado lá no site, a gente ia lá para aquele calendário para a gente conseguir visualizar no calendário quando que a gente vai conseguir entregar ou enviar aquele pedido
pedido pro cliente. Não conte sábado e domingo. Mesmo que você vá trabalhar sábado e domingo, não precisa contar pro seu cliente não. Fala de segunda a sexta só, porque caso você consiga entregar antes, vai ser melhor do que você prometer um prazo e depois não cumprir, tá bom? Então vamos dizer que aquele pedido ali que o cliente fez eu consiga produzir em 4 dias úteis. Então hoje é segunda-feira, eu sei que eu consigo entregar a partir da data do pagamento, não é da data do pedido, é da data do pagamento. Lembra que eu falei que às vezes a data do pedido e a data do pagamento pode ser diferente? Porque o cliente pode levar um tempo para pagar de verdade? Então, a partir da data do pagamento, conta esses 4 dias úteis, porque você não vai começar a produzir antes do cliente te pagar, pra você não levar um calote, perder material, não vai cometer esse erro que eu já cometi também. Não. Então, a partir da data do pagamento que você começa a produzir. Então, vamos lá. Vamos dizer que hoje é segunda-feira e eu consigo produzir em 4 dias úteis aquele pedido. Então, ó, terça, quarta, quinta, sexta. Então eu conseguiria entregar na sexta-feira pra ele. Aí você vai lá no seu calendário e você vai ver, opa, sexta-feira tá livre aqui, consigo entregar mesmo. Então você pode falar pra ele que você consegue entregar na sexta. Eu recomendaria até você colocar 1 ou 2 dias a mais desse prazo que você consegue produzir, para caso algum imprevisto aconteça, você não fuja do prazo do pedido. Em vez de falar que você consegue entregar na sexta, fala que você vai entregar na segunda ou na terça-feira para garantir. Se você conseguir entregar antes, melhor ainda, ele vai ficar com aquela sensação de que, ele me entregou no prazo. Se você, por acaso, acontecer algum imprevisto e você não conseguir entregar na sexta e for entregar na segunda ou na terça, ele vai ficar chateado que você fugiu do prazo. Então vamos dizer que agora eu vou botar para entregar na segunda-feira. Cheguei lá no meu calendário, já tem um pedido lá na segunda-feira marcado. Será que eu vou conseguir entregar esse também? Aí que entra aquele negócio que eu falei com vocês. Você tem que saber quantos produtos você consegue produzir ou entregar no mesmo dia. Então vamos dizer que, não, eu consigo. Esse daqui já vai estar pronto antes, vai dar certo, então consigo entregar na segunda também. Show de bola. Não, só consigo entregar um pedido por dia. Então em vez de marcar na segunda-feira, você vai marcar no próximo dia livre. Então você marca na terça ou na quarta, no próximo dia livre que você consegue entregar. Então você vendo o seu calendário e sabendo quantos dias você leva para produzir e quantas encomendas você consegue entregar por dia, vendo isso tudo e tendo o calendário para você visualizar isso, no papel ou no computador, onde você quiser usar, fica mais fácil de você conseguir prometer um prazo realmente interessante. Às vezes você consegue produzir em 4 dias, mas você tá com tanta encomenda que aquela semana não vai dar pra fazer em 4 dias porque já tem muito pedido antes. Você fala, olha, eu tô com a agenda muito cheia, eu não consigo entregar antes do dia tal. Então é assim que eu me organizava. Eu usava esse pedido impresso pra poder fazer o controle mesmo da semana. Então a gente tinha uma bancada onde eu organizava os pedidos e aí todo pedido que ia pra fila da produção, olhava no calendário qual que era a data que eu ia prometer pro meu cliente de entregar e eu escrevia naquele pedido, entregar até dia tal. Eu colocava na fila da produção direitinho para saber quando que eu tinha que entregar cada pedido, Geralmente era por ordem de pagamento, mas às vezes tinha algum pedido que era muito mais simples do que o outro para produzir, era muito mais rápido de produzir, que eu até conseguia entregar antes. Então você vai meio que organizando dessa forma, tá? Isso você vai pegando jeito com o tempo, mas eu tô falando pra você conseguir entender mais ou menos como que eu fazia e que começou a dar super certo. Depois que eu comecei a organizar desse jeito, eu não perdi pedido, eu não esquecia de pedido nenhum. Então era mais ou menos assim que eu fazia. Tudo organizadinho na bancada, o pedido impresso com a data de entrega, depois que a encomenda estava finalizada, a gente usava ele para poder conferir se estava tudo certinho. Produto 1, 2, 3, 4 tá tudo certo. Opa, tá faltando produto 5. Bora fazer. Opa, esse daqui já tá completo, mas erramos aqui alguma coisa. Vamos trocar logo. Então a gente usava o pedido impresso para poder conferir e ver se a gente estava entregando tudo certinho, tá bom? E aí conforme a gente ia produzindo o pedido e chegava na data da entrega, tava tudo certo, a gente guardava aquele pedido também, riscava. Já entreguei, então a gente fazia um risco assim nele. E aí a gente guardava em uma pastinha. Sabe aquelas pastas com várias divisórias bem grandona? A gente colocava lá janeiro, fevereiro, março, abril, todos os meses e colocava os pedidos por ordem lá direitinho. Porque se precisasse mais pra frente consultar algum pedido, conferir alguma coisa, a gente pegava aquele pedido impresso pra olhar. Então é assim que a gente organizava nossos pedidos e que dava super certo. Espero que eu tenha ajudado você. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários pra eu saber. E se tiver alguma sugestão de vídeo pra eu trazer pro canal, deixa aqui também que eu tô sempre olhando os comentários de vocês. Então é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!